Foi há poucas horas que, tendo ido visitar o meu amigo Fernando de Castro e a sua livraria Cronos, em Campo Lido, se encontra de partida para as Caldas, que vislumbrei este livrinho de poesia pela sua capa, e o título me atraiu: Livro de Horas. Como sabemos, os livros de horas foram compostos no final da Idade Média e foram manuais de orações para o uso de reis, rainhas e nobres, e que depois, com a invenção da imprensa, se generalizaram, contendo iluminuras e ornatos de grande beleza. Esta capa faz lembrar, sem dúvida, alguma obra que esses livros de horas deixam ainda hoje ver, seja em museus, seja em reproduções. Contudo, quando peguei no livro e o abri, apareceu-me subitamente Antero. Estava vista a razão porque o livro me tinha atraído. A obrazinha foi publicada em 1938 e tem a particularidade de ter uma dedicatória com a letra deste açoriano, de Ponta Delgada, de São Miguel, que foi diplomata e que esteve em alguns países, nascido um ano antes da morte de Antero. O seu ex-libris é bem interessante. Voa e ama. Parece uma daquelas árvores míticas da Pérsia, o Simurg, que significa também a aspiração a Deus. E aqui leva consigo a alma que aspira ao amor divino, que se abre ao Deus, ao sol divino, alma nua, alma que faz lembrar a carta 21 do Tarot, o mundo. Um belíssimo ex-libris, ou símbolo, que marca um livro ou uma biblioteca de um autor. Pois esta obra encontra-se num estado razoável, com alguma acidez, e no seu índice mostra-nos os seus temas. In limine, no limiar, a dedicatória aos pai e à mãe, depois da ideia, depois do amor e, finalmente, do homem, onde se encontra Antero, Soror Mariana, Camões e Pedro Cruel e Inês, da morte a Gênia e da terra São Miguel dos Açores. São belos poemas. As decorações também são de grande qualidade. E vamos ler então Antero e comentar muito brevemente a sua apreciação de Antero. Antero, que me surge agora aqui ao lado, que diz aqui, a 9 de setembro de 1881, Antero de Cantal suicidou-se em frente à âncora do convento da Nossa Senhora da Esperança, em Ponta Delgada. Este poema de Antero, ou a Antero, mas que é anteriano, diz-nos assim, muito simplesmente e muito profundamente,
cavaleiro da crença, marchou forte em cata da razão da madrugada, vivendo sempre a vida torturada dos que buscam o bem que marca o norte. Cavaleiro do amor, cruzou a espada, armada em guerra, a guerrear a morte, e quis ir devastando, a corte e corte, a treva que se erguia alucinada. Na ânsia de palpar o impalpável, na febre de sondar o insondável, foi confundido o seu olhar profundo. Herói que tinha a fé de uma criança, encontrou-se com a morte na esperança. Não lhe coubera a alma neste mundo. O poema resume muito bem a vida de Antero, quase que não mereceria ou não necessitaria de qualquer comentário, mas mesmo assim, por homenagem a Antero, aqui tão belamente ressuscitado, e em companhia de Félix Horta, é então um belo momento para os dois que desejamos que o nosso amor, a nossa aspiração comunguem com as almas deles sob a invocação pela luz e do amor divino que todos aspiramos, que são as qualidades que a divindade mais derrama para aqueles que aspiram a ela, tal como Antero e Félix Horta. Cavaleiro da crença marchou forte em cata da razão da madrugada. Aqui está uma boa síntese. Cavaleiro da crença, do acreditar, da fé, marchou forte em cata da razão da madrugada. Razão da madrugada, o porquê da vida e do nascer e do começar, e também em cata, em busca da razão, dessa ratio latina que por vezes não é, e não foi para Antero, suficiente para abranger o logos dos gregos, o logos que é o amor-sabedoria de Deus, no nível mais espiritual que a razão dos nossos filósofos do século XVIII e XIX que tanto marcaram Antero e que talvez o tenham condicionado na sua incapacidade de realizar mais profundamente a ligação com Deus. Vivendo sempre a vida torturada dos que buscam o bem que marca o norte. Ora, não há dúvida que muitas vezes esta busca do bem nestas sociedades não muito harmoniosas como as modernas torturam as pessoas. No caso de Antero, isso foi mais do que evidente, pois fisicamente mesmo ele sentiu esse desequilíbrio psicossomático que o afetou. Mas bem, esta busca o bem que marca o norte da nossa vida, estarmos norteados pelo bem, e sem dúvida que Antero teve muito esse olhar para o bem, procurou nortear-se por esse bem que ele intuía. Cavaleiro do amor, e não há dúvida que ele foi um dos cavaleiros do amor da nossa tradição, como outros, Jorge Ferreira de Vasconcelos, estou-me a lembrar, Camões, Magalhães de Lima, o Jaime Magalhães de Lima, tanto seu amigo, e vários outros, Jaime Cortesão, que também enalteceu muito essa tradição da cavalaria, do Santo Graal, dos fiéis do amor,
cruzou a espada armada em guerra a guerrear a morte e quis ir desvastando a corte a treva que se erguia alucinada e que alucina. Aqui não há dúvida que Antero tentou bastante sondar o além, o absoluto, a morte, talvez demasiado com o intelecto, com o pensamento e namorando talvez demasiado o pessimismo, o nada, o vazio, por influências do budismo, de Hartmann, das teorias do inconsciente, e que acabaram por não permitir que a luz interior fosse vista e captada e reconhecida, essa luz divina que alimenta os peregrinos nas suas práticas espirituais e que Antero não teve tanto como poderia. Uma ânsia de palpar o impalpável, na ânsia de palpar, na febre de sondar o insondável, foi confundido o seu olhar profundo. O seu olhar profundo é uma grande tarefa que nós temos, ter um olhar profundo que se dirija para dentro de nós, que se dirija para o nosso nível mais profundo e espiritual e que está ligado à divindade. Antero aqui também não teve tanta certeza nem tanto discernimento deste nível do espírito, do nous, do Atman, que é a nossa centelha divina e que devia ser ela que deveria brilhar nos seus olhos e que ele teve em jovem, em gênio estudantil, mas que depois foi perdendo um pouco nas desilusões e nos sofrimentos psicossomáticos e na falta de encontro dos seus pares e da sua missão. Foi um pioneiro, certamente. Herói que tinha a fé de uma criança, encontrou-se com a morte na esperança, ou seja, debaixo de uma âncora que estava posta no convento da Nossa Senhora da Esperança, em Ponta Delgada. E aí foi onde ele partiu. Não lhe coubera a alma neste mundo. Esta é uma belíssima expressão para justificar a sua morte voluntária e apressada. Antero já não tinha uma alma para este mundo. Agora, é uma boa questão sabermos qual era a dimensão da alma de Antero. Estava ela demasiado já limitada e a sentir-se sofredora e oprimida e destroçada por esta sociedade e por este mundo, e tinha a consciência da sua dimensão bastante mais infinita e mais vasta? Será que houve essa sensação e consciência em Antero quando morre? Ou ele estava identificado em grande parte com essa alma que sofria, que identificado ao corpo e às suas limitações e a um contexto social que já não o recebia, o levaram a cortar as amarras com a terra? Não sabemos também o que é que ele pensava encontrar. Se era o descanso num inconsciente, se era um descanso na mão de Deus, como o seu último soneto famoso fala do seu coração já descansar na mão de Deus, ou se não tinha certeza e, portanto, a morte é um ato, por um lado, de desespero e, por um lado, também uma coragem de sondar o insondável. Não é que ele também não tivesse já dito isso quando comentou essa frase famosa da antologia grega, morrer é ser iniciado, e que uns meses depois
de Antero morrer, o seu discípulo e grande amigo Joaquim de Araújo logo comentava em livro, num poema, a morte de Antero, também sob essa epígrafe: morrer é ser iniciado. Não lhe couber a alma neste mundo. Na iniciação, na morte, Antero, que quantidade de alma leva unificada consigo, na sua consciência, e até que nível se ergue? Uma boa questão. A questão que se põe a todos nós, e já o nosso grande mestre e amigo Erasmo de Roterdão também desenvolveu na sua arte de bem morrer essa necessidade de nós aprendermos a morrer e aprendemos, portanto, a identificar-nos com o corpo espiritual que está contido dentro deste corpo físico e o extravasa. E, portanto, começarmos a vivenciar o espírito em corpo espiritual ainda em vida, para que quando morrermos saibamos já estar mais despertos e até de preferência com o tal olhar profundo, aberto, o olho espiritual aberto e o seu coração de amor também irradiante. Eis desafios que nos ficam. Possamos nós atingir esta identificação maior com o espírito, com o corpo espiritual e comungarmos com a tradição espiritual portuguesa, com os nossos anjos da guarda, com os nossos mestres e com estes seres, tal como o Antero, o Félix Horta, que escreveu com esta sua bela letra, com o abraço da nossa alma, o abraço dos amigos e amigas de Deus que nos une a todos, possa chegar até a alma do Félix Horta e que a sua alma esplenda mais espiritualmente, em amor, em beatitude, em luz, em comunhão com a divindade. Possa esta hora noturna em que eu gravo seja também uma hora de despertar em qualquer ser e que possamos tornar-nos mais os espíritos luminosos, vencendo as trevas, guerreando como cavaleiros do amor contra todas as formas de morte e de opressão e de violência que tanto desfeiteiam a humanidade e a desfiguram devido aos imperialismos, aos racismos, aos nacionalismos que a ferro e fogo têm imposto o mundo, desafiando-nos, pois, a conseguirmos manter o fogo do amor e da identidade espiritual bem acesa em nós. Luz e amor, fogo do amor, arde nos nossos corações. Amém. Om.